revelado a incrível história do solitário montanhês que transformou a vida de duas viúvas. Alberto, um homem de 47 anos, passava seus dias em meio às plantações de café na pequena cidade de São Pedro das Montanhas. Era um lugar onde a beleza das montanhas se misturava ao aroma forte do café fresco. Mas para ele, as flores de sua plantação eram apenas um pano de fundo para uma vida marcada pela solidão. Sorridentes, as olheiras eram companheiras constantes, resultado de noites em claro, atormentadas pela ausência de um propósito maior. Sua rotina era um ciclo interminável de trabalho árduo e ele, um espectador solitário de uma vida que pulsava à sua volta, mas que parecia nunca querer incluí-lo. A cidade estava prestes a ser abalada por um evento que mudaria essas cores cinzas. Um trágico acidente de trânsito levou Maria e Ana, duas adoradas mães da vizinhança, a enfrentar o luto. O dia do acidente era ensolarado, mas a dor se instalou como um frio cortante, e não apenas nas casas das viúvas. A tristeza em seus olhos, a angústia em suas vozes, tudo ecoava pela cidade, envolvendo cada canto de São Pedro num manto de incertezas. Alberto olhava de longe, seu coração apertado, sem saber como quebrar a barreira que a solidão lhe impôs. O suor escorrendo pelo rosto parecia não ser suficiente para afogar seu desejo de ajudar, mas a preocupação com a opinião alheia o mantinha preso. Então, algo mexeu com seu peito, um impulso incontrolável de sair do conforto da sua solidão e fazer algo. Alberto se dirigiu à casa de Maria, coração batendo acelerado, como se seus passos fossem os últimos. A primeira vez que ele entrou na casa enlutada, seu corpo tremia, não de medo, mas de um desejo profundo de fazer a diferença. Ele trouxe alimentos frescos da colheita, um gesto simples, mas que iluminou os olhos cansados de Maria. E quando ele se ofereceu para reparar a cerca que estava quebrada, algo mudou. Os olhares desconfiados da comunidade começaram a ser trocados por murmúrios de gratidão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O caminho para o entendimento e acolhimento, no entanto, não seria fácil. À medida que a amizade se fortalecia, ecos de fofocas começaram a surgir na cidade. Aceitar a ajuda do solitário? Será que vale a pena? A desconfiança pairava como uma névoa fria. Maria e Ana lutavam entre a necessidade de um apoio genuíno e a dúvida daquele que era, até então, visto como um estranho. Enquanto suas vidas financeiras começavam a se deteriorar, a fragilidade da situação se intensificava, levando-as a um impasse emocional. Era uma escolha entre ser vistas como dependentes ou se abrirem ao desconhecido em busca de um novo caminho. E o que parecia um novo começo, acabou se tornando um teste de lealdades quando os segredos do passado de Alberto vieram à tona, colocando à prova a amizade que estava se formando. Os desafios transbordaram, como se a vida estivesse se divertindo ao misturar dor e esperança. Faltando pouco para um desfecho, as dúvidas e questionamentos começaram a gritar em seus corações. Quem realmente merecia ser amado? E Alberto? Seria o guerreiro que tanto esperava ou a sombra de um fantasma do passado? O sol se pôs, pintando o céu de laranja e lilás, e a cidade se preparava para o que viria a seguir. A pergunta que pairava no ar era: conseguirão todos encontrar seu caminho entre as montanhas e as pessoas que realmente importam? O dia seguinte trouxe um ar pesado, como se as nuvens estivessem prenunciando tormentas internas em cada coração daquela cidade. Alberto sentia cada um dos olhares desconfiados que cruzavam seu caminho enquanto ele andava pelas ruas. Aquelas mesmas pessoas que antes o ignoravam, agora sussurravam ao ver sua aproximação. Era como se o peso da expectativa crescesse a cada passo, e ele não sabia se estava pronto para lidar com isso.
Na casa de Maria, a chuva lá fora começou a tamborilar suavemente no telhado, como um prelúdio para a conversa que estava prestes a acontecer. Ana, a outra viúva, estava sentada à mesa. Sua expressão estava tão marcada pela tristeza que parecia que cada ruga em seu rosto contava uma história de dor. Quando Alberto bateu na porta, seu coração disparou. Era um risco, mas ele precisava saber se ainda havia espaço para ele entre aquelas mulheres. Assim que Maria abriu a porta, um sorriso hesitante deu passagem a um olhar aflito. Ela convidou-o a entrar, mas a tensão era palpável. Alberto começou a falar, suas palavras saindo numa pressa descontrolada. Ele contou como estava disposto a ajudar, a oferecer suporte, a ouvir. Mas quando mencionou a possibilidade de formar uma parceria, a expressão de Maria escureceu. O que deveria ser um gesto de carinho se transformou em dúvida. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou, a voz mascando uma fragilidade que nem ela mesma reconhecia. Por que se preocupar com nós duas, depois do que aconteceu? Você não tem um passado que pode nos prejudicar? A pergunta cortou como uma faca, e por um instante Alberto hesitou. As lembranças do passado, das vezes que havia falhado, começaram a surgir. Ele queria gritar que estava cansado de ser julgado pelo que não era mais, que havia um novo Alberto em formação, mas a insegurança o dominou. Ana, em uma tentativa de suavizar o momento, interveio. Estamos passando por dificuldades e não sabemos em quem confiar. Precisamos de um tempo e, talvez, de um local seguro para compartilhar nossos medos. Alberto assentiu, mas a culpa e a tristeza por sua própria solidão misturavam-se. Iria ele mesmo ser o que sempre esperou que alguém fosse por ele? Arrapsar-se nisso seria um caminho perigoso. Ao sair da casa, a chuva se intensificou e ele se sentiu drenado, como se a tempestade lá fora fosse um reflexo do que sentia dentro de si. Nos dias seguintes, Alberto começou a trabalhar ainda mais duro na plantação, tentando ignorar os ecos da desconfiança. Mas mesmo entre as roseiras de café e o cheiro reconfortante do solo molhado, sua mente não o deixava em paz. Ele refletiu sobre as palavras de Maria e Ana, sobre o dilema em que se encontravam. Como posso fazer parte de algo se sou visto apenas como um intruso? Pensou, a frustração crescendo. Foi então que, em um momento de clareza, decidiu que devia enfrentar os fantasmas do passado. Alberto fez o que parecia impossível. Chamou os vizinhos, convidando-os para uma reunião com as viúvas, oferecendo um espaço de acolhimento e de partilha. A comunidade inteira foi convocada e o clima estava tenso. Esta é a minha chance, pensou Alberto, enquanto ajeitava a mesa sob a luz fraca da sala. Mas será que vão realmente ouvir? Será que vou finalmente encontrar onde me encaixo? Quando a hora marcada chegou, ele começou a se perguntar se tinha cometido um erro ou se estava prestes a abrir uma porta que não poderia ser fechada. As vozes de Maria e Ana ecoavam em sua mente, e a expectativa encheu o ar quando o público começou a se reunir. Uma onda de nervosismo tomou conta do ambiente. Então, ele viu as expressões de pessoas que ele uma vez considerou meras sombras em sua vida. E nesse instante, a esperança pulsou. Ele estava prestes a apresentar-se, mas antes que pudesse começar, uma figura familiar apareceu na porta. Era alguém que poderia mudar tudo novamente. O coração de Alberto acelerou. Quem seria? Alberto ficou paralisado por um instante. Aquela figura que surgia na porta era nada menos que Clara, sua antiga colega de infância. O rosto dela, que ele lembrava levemente, agora trazia marcas de anos, mas os olhos ainda brilhavam com aquela familiaridade calorosa. Um misto de surpresa e preocupação tomou conta dele. O que ela está fazendo aqui? Pensou, enquanto a sala, que até então fervilhava em murmúrios, mergulhou em um silêncio cúmplice. Clara entrou, molhada pela chuva, o cabelo desgrenhado e a roupa grifada. A expressão dela se iluminou ao avistar Alberto, mas logo tomou conta uma sombra. Ela sabia do que ele estava passando, sabia dos rumores que circulavam pela cidade, rumores que, aliados ao seu recente regresso, tornavam o clima ainda mais tenso. Alberto, eu não sabia que você estava aqui, disse ela, quase como um sussurro. Ele sentiu seu coração apertar ao lembrar da amizade que tiveram, antes dos caminhos que os afastaram. O cenário ao redor parecia ter mudado. Agora, as pessoas estavam muito mais interessadas no reencontro do que na mensagem que ele pretendia transmitir. Clara, o que você faz aqui?
Perguntou ele, tentando esconder a confusão que explodia dentro dele. Instantaneamente, todos os olhares se voltaram para eles, e Alberto desejou que o chão se abrisse e o engolisse. Eu voltei para a cidade e soube das águas turvas em volta de você e das viúvas. Queria entender o que estava acontecendo, afirmou ela, cruzando os braços, como quem se protege do julgamento alheio. Alberto olhou para Maria e Ana, que assistiam à cena em silêncio. Ele podia sentir a tensão aumentando, um calor invasivo e desconfortável. Seria essa uma oportunidade de se apresentar novamente ao mundo? Ou uma armadilha que o prenderia ainda mais em seu passado? Talvez isso não seja o momento certo, Clara, disse ele, tentando esconder a vulnerabilidade na voz. Mas Clara não se deu por vencida. Por que você se sente assim? O que aconteceu não define quem você é agora. Você sempre foi mais do que as sombras que te cercam, proclamou ela, seus olhos fixos nos dele com uma intensidade que o fez esquecer momentaneamente a plateia. A sala estava embasbacada. As palavras de Clara ecoaram como um hino de esperança, ressoando em seus corações. Mas enquanto era consumido pela admiração, um medo profundo surgiu em sua mente. E se ela estivesse errada? Maria, percebendo o desconforto de Alberto, tomou a frente. Talvez esta seja uma nova chance para nós todos, sugeriu, embora seu olhar estivesse saturado de incertezas. Se o Alberto pode se abrir, talvez nós também possamos. Ana interveio, esperando que o clima se alegresse. Clara, você conhece o Alberto há anos. O que você acha que podemos construir juntos? O que você vê nele? A pergunta pairou no ar, carregada de expectativas. Clara analisou o ambiente antes de responder. Posso ver um coração que busca se redimir, disse ela, a voz carregada de carinho e determinação. Eu sei que todos nós estamos lidando com nossos fantasmas, mas se aceitarmos uns aos outros, acredito que podemos encontrar um novo caminho. Ainda assim, Alberto se sentia em um campo de batalha emocional. A pressão era intensa. Todos ali dependiam de sua resposta, de sua coragem. Ele respirou fundo e, com a voz falha, começou a falar sobre como seu passado o havia moldado, sobre as feridas que precisava curar e como Clara, mesmo sem saber, era uma prova de que o perdão era possível. Com cada palavra, Alberto viu algumas expressões de medo e desconfiança se dissolverem. Fortalecia a ideia de que a união poderia ser uma luz na escuridão. Mas enquanto começava a ver novos caminhos se formando no horizonte, um vento gelado atravessou a sala. Um espírito sombrio o espreitava novamente, e uma nova adversidade se anunciava. E se o passado realmente nunca deixasse de persegui-lo? Naquele momento, alguém do fundo da sala se levantou e fez uma declaração abrupta, desferindo outro golpe que poderia mudar tudo de novo. O que Alberto faria agora? Alberto fixou o olhar no recém-chegado, mas o eco da voz da pessoa parecia distante, quase como se as palavras se perdessem no ar carregado de tensão. O coração dele batia descompassado e ele sentiu um frio na espinha. Era como se o passado tivesse ressurgido das cinzas, pronto para devorá-lo mais uma vez. O homem que Alberto reconheceu como Tirso, um antigo colega do colégio, comprometeu-se a derreter o que restava do clima esperançoso. Ei, pessoal, não vamos nos iludir. O Alberto não é o herói dessa história. Ele é um fugitivo. A afirmação caiu como um peso na atmosfera, deixando um silêncio ensurdecedor em seu rastro. O olhar de Clara se tornou firme, e ela imediatamente se virou para Alberto, buscando um sinal de qualquer reação. Ela sentiu a dor e a fragilidade que ele tentava esconder. Maria e Ana, por sua vez, trocaram olhares inquietos, sentindo o clima mudar em questão de segundos. Você não tem ideia do que está falando, Tirso. Clara disparou, dando um passo à frente. Alberto está aqui, tentando se reconstruir e lidar com seu passado. Todos nós temos sombras, e isso não define quem somos hoje. Mas Tirso já parecia feito de rocha. E o que você sabe sobre isso, Clara? Você não viveu o que ele fez. Ele não é apenas um rostinho bonito que quer se redimir. As pessoas aqui ainda precisam entender por que ele saiu correndo e nos deixou para lidar com tudo, disse ele, desferindo um golpe, como se quisesse abrir velhas feridas. Moça,
Alberto sentia a adrenalina subindo e sua mente girando. Suspeitas e medos agora flutuavam como nuvens escuras por toda a sala. Ele havia tentado abrir seu coração, e mesmo com a força das palavras de Clara, o veneno da dúvida ainda corria nas veias do grupo, minando a coragem que havia começado a construir. Mas eu não sou mais quem eu era. Não quero ser essa pessoa. Alberto finalmente deixou escapar, a voz falhando. Um misto de raiva e tristeza tomou conta dele. Fui um covarde, sim, mas estou aqui para tentar fazer as coisas certas, para mim e para vocês. O murmúrio aumentou entre os presentes. Alguns pareciam hesitantes, enquanto outros trocavam olhares questionando se havia mesmo um caminho à frente ou se tudo estava fadado ao fracasso. Clara, tentando acalmar a situação, voltou-se para os outros. Antes de nos julgarmos, disse ela, lembrem-se de que somos todos parte dessa história. Precisamos aprender juntos e não nos afundar em um mar de recriminações. Isso serve apenas para nos separar. Ali, coração na mão, Alberto sentiu que o tempo estava escorrendo entre seus dedos. Havia uma escolha a fazer. Se permitir continuar tentando, mesmo sabendo que o passado poderia não se calar tão cedo, ou recuar e se esconder novamente em sua concha. Então, o que vai ser, Alberto? Se você quer nos unir, precisamos saber a verdade. Se você estiver disposto a enfrentá-la, nós também estaremos. A firmeza de Maria ecoou na sala, enquanto a chuva lá fora parecia intensificar a própria tempestade. Um novo dilema se desenhava diante dele. Ele poderia abrir seu coração, expor suas feridas mais profundas, mas a quem realmente deveria confiar? A salvação parecia distante, enquanto peças desse quebra-cabeça emocional começavam a se encaixar. Sentindo um peso enorme em seu peito, ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu que era hora de revelar tudo. O que começara como um momento de esperança, agora se tornava um divisor de águas. Eu vou contar a verdade, tudo o que aconteceu. Sua voz ressoou, mas ninguém sabia que esse ato de revelação poderia não apenas destruir seu presente, mas também criar um laço mortal entre eles. E enquanto ele se preparava para falar, algo o surpreendeu. Um som familiar cortou a tensão, trazendo à tona lembranças que poderiam mudar tudo mais uma vez. O barulho se intensificou, como uma batida de tambor ecoando na mente de Alberto. Era uma campainha, mas não qualquer campainha. Era a mesma que tocava todos os domingos na casa de sua avó há muitos anos. A lembrança clara envolveu seu ser, trazendo um turbilhão de emoções que quase o derrubaram. Por um instante, ele hesitou, sentindo que a história que estava prestes a contar poderia ser mais pesada do que ele imaginara. Alberto! Clara fez um movimento, capturando sua atenção novamente. Ela parecia tão determinada, quase esperançosa. Se você tiver algo a dizer, faça isso agora. Estamos aqui para ouvir você. Os rostos ao redor dela mesclavam curiosidade e receio, mas havia um brilho de empatia nos olhos de Ana. Era como se ela soubesse que a verdade poderia ser a única saída para todos eles, apesar do risco. Ele inquietou-se. O passado o envolvia como um cobertor molhado, e o peso da confissão quase o paralisava. Lembrou-se de como um dia tinha se sentido seguro, apaixonado pelas pequenas delícias da vida. Mas isso foi antes de tudo desmoronar. A campainha soava de novo, uma chamada distante. Na mente de Alberto, as imagens da antiga casa de sua avó surgiam com cores vívidas, o aroma do café fresco, as risadas das crianças nos verões quentes e a sabedoria gentil em seus olhos. Sua avó sempre dizia: a verdade é como um sol que nasce, ilumina todos os cantos, mesmo os mais obscuros. Agora, ele precisava se lembrar disso. A verdade, ainda que dolorida, poderia ser seu raio de sol. Então tá, eu vou falar, disse ele agora mais firme. Vou abrir meu coração e contar tudo o que me trouxe aqui. Olhou nos olhos de cada um, especialmente nos de Clara, que tinha se tornado um farol em meio à tempestade. Começou quando eu era adolescente. Eu não era só um garoto comum. A sala gemeu com a expectativa do desvelamento. Ele podia sentir a tensão crescente no ar, como se todos prendiam a respiração junto com ele. Eu fiz escolhas erradas, eu me envolvi com pessoas erradas. Um grupo que estava mais interessado em ameaçar os outros do que em desenvolver uma amizade de verdade. E foi essa mesma amizade que me conduziu a um erro colossal. As palavras escorregavam de seus lábios, pesadas e ácidas,
trazendo à tona um mundo que ele tinha procurado esquecer. E então, ele falou sobre o desastre, a noite fatídica, as promessas quebradas, e como um simples mal-entendido, levou a uma tragédia que mudou tudo. Suas palavras se misturavam com a chuva pingando do telhado, como se o céu também estivesse lamentando. Silêncio. Foi assim que a sala ficou quando ele terminou. Um silêncio tenso, onde nem mesmo o menor sussurro parecia se atrever a sair. Os olhares dos amigos o analisavam. Alguns estavam atordoados, enquanto outros pareciam questionar tudo o que haviam acreditado até agora. O que ele tinha revelado não só expunha sua vulnerabilidade, mas também trazia à tona as feridas que todos escondiam. E é por isso que fui embora, ele concluiu, sua voz quase um sussurro, para me esconder do que eu fiz, para me esconder de mim mesmo. Finalmente, uma reação. Maria respirou fundo, quebrando o silêncio. Alberto, isso não te define. Mas antes que ela pudesse terminar, um telefone começou a tocar na sala. O tom soava urgente, quase errado em contraste com a calmaria desconfortável que os envolvia. O que é isso? Alberto se virou, um medo crescente se intensificando dentro dele. A campainha continuava. A ligação insistente parecia um aviso, um chamado do além. Era de alguém que ele não esperava. E esse alguém poderia ser a chave para abrir o próximo capítulo de sua vida, ou quem sabe, seu maior pesadelo. Alberto sentiu o coração acelerar, o eco do telefone ressoando em sua mente, como se cada toque estivesse pedindo uma resposta, uma ação. Ele se despediu rapidamente dos olhares preocupados ao seu redor e caminhou até o aparelho. Cada passo parecia um peso cada vez maior. A atmosfera estava impregnada de uma expectativa coletiva. A própria sala respirava na mesma frequência de ansiedade. Quando finalmente pegou o telefone, a voz do outro lado soou como um puxão no seu estômago. Era uma mulher, com um tom firme e revelador. Alberto, sou eu, Luísa. Precisamos conversar. É sobre o que aconteceu naquela noite. O mundo à sua volta se desfez. Luísa? A primeira pessoa que ele tinha pensado ao decidir encarar o passado novamente. A conexão era instantânea, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Alberto sentiu suas mãos suarem e a respiração se acelerar. Luísa, mas como você? Não é o momento para perguntas. Ela interrompeu com urgência. Eu vi algo que pode mudar tudo. Precisamos nos encontrar. É sobre a verdade que você carrega e como ela não é exatamente o que você imagina. Os olhos de Alberto se arregalaram. A verdade, aquela mesma verdade que ele tanto temeu e que o havia aprisionado em sua própria mente. Ele olhou para os amigos. As expressões em seus rostos variavam entre surpresa e preocupação. Parecia que cada um deles estava aprendendo algo sobre ele que ele mesmo ainda não sabia. Quando? Onde? Alberto perguntou, uma mistura de esperança e desconfiança nas palavras. Na cafeteria do centro, 1 hora. Não posso falar mais por aqui. Luísa respondeu, fazendo uma pausa breve. Alberto, não se esqueça. A verdade pode libertar, mas também pode ferir. Esteja preparado. O telefone desligou com um clique que ecoou em sua mente como uma sentença. Ele ficou paralisado, a informação cravada em seu ser. O que ela tinha para dizer? A verdade que estava escondida nas sombras de suas memórias podia realmente mudar tudo? Alberto! Clara o puxou de volta para a sala, a preocupação evidente em seu olhar. O que aconteceu? Quem era? Ele decidiu partilhar. Mesmo que apenas um fragmento, a necessidade de dividir esse fardo agora parecia crucial. Luísa. Ela sabe mais sobre a noite fatídica. Ela quer me encontrar. As expressões dos amigos mudaram. O peso do passado parecia agora mais palpável, como uma bola de neve se acumulando. Maria, sempre a defensora da esperança, murmurou. Talvez ela traga notícias que você realmente precisa ouvir. Mas o medo tomou conta de Alberto novamente. E se o que Luísa dissesse confirmasse seus piores pesadelos? E se tudo isso me arrastar ainda mais para o fundo? Sua voz saiu quase como um lamento. Eu não sei se tenho coragem para enfrentar isso de novo. Às vezes, enfrentar o que tememos é o primeiro passo para a liberdade. Ana respondeu com uma serenidade surpreendente. As palavras dela penetraram o coração de Alberto, como uma luz no escuro. Ele olhou nos olhos de cada um, buscando suporte. A vontade de refugiar-se na neblina do esquecimento era forte, mas havia também algo ali, um fio de esperança tecida pelo amor e pela amizade que compartilhavam.
Eu vou encontrar Luísa, disse ele finalmente. Ao mesmo tempo em que a decisão se estabelecia, outro sentimento pairou no ar. A inevitabilidade da mudança. O que aconteceria quando se encontrassem? Qual verdade poderia ser revelada? E mais importante, ele conseguiria lidar com as consequências? Com a coragem pulsando em seu peito, Alberto teve certeza de que a resposta para suas perguntas estava prestes a se desdobrar, e ele mal podia esperar para descobrir o que aguardava por ele. O telefone poderia ser o sinal de um novo começo ou o estopim para uma tempestade. E enquanto a chuva continuava a martelar lá fora, ele sentiu que a certeza disso tudo era que ele não poderia se esconder para sempre. Alberto saiu da casa de amigos com a sensação de que estava caminhando para o desconhecido. Cada passo em direção à cafeteria do centro era pesado, como se estivesse carregando em suas costas todo o peso do passado. Ele observava a rua passar, o movimento frenético e despretensioso das pessoas ao seu redor. Enquanto eles se dirigiam a algum lugar, ele pensava na direção que sua própria vida estava prestes a tomar. O clima fora da cafeteria era denso. A névoa de incerteza pairava sobre ele como uma sombra. Ele se aproximou do lugar, sentindo o coração pulsar querendo sair do peito. A sala estava aquecida e acolhedora, mas sua mente estava uma tempestade de emoções. Procrastinar era impossível. Luísa estava esperando. Quando entrou, seus olhos rapidamente encontraram Luísa. Ela estava sentada em uma mesa no canto, com a cabeça baixa e os cabelos caindo sobre o rosto. Era uma imagem poderosa, quase triste. Recordações invadiram Alberto. Risadas, segredos compartilhados e, claro, o momento fatídico que havia mudado tudo. Ele respirou fundo, se aproximou e puxou a cadeira. Oi, Luísa, disse ele, tentando controlar o tremor na voz. Ela levantou a cabeça e Alberto se perdeu nos olhos dela, que eram uma mescla de carga emocional e determinação. Alberto, ela começou hesitando. Eu não sabia como te encontrar. Sempre temei que isso fosse muito. Eu também, ele confirmou, a sinceridade cravando uma conexão instantânea entre eles. O tempo parecia suspenso. Cada segundo carregava a gravidade do que estava por vir. Você sabe que aquela noite me assombra até hoje, Luísa começou, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu vi coisas que não consegui compreender à época. A verdade que você carrega não é só sua, também é minha e de tantas outras pessoas. Alberto sentiu uma fisgada na barriga, uma mistura de medo e curiosidade. O que você viu, Luísa? Ele estava mais perto agora, o mundo externo desaparecendo. Eu tinha que te encontrar, porque percebi que o que aconteceu não foi o que todos pensam. E mesmo que você tenha se escondido, sempre soubemos que a dor não desaparece apenas com o silêncio. Ela revelou, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Alberto lutou contra a onda de lembranças, desejando esquecer, mas sabendo que Luísa estava certa. Silêncios pesados foram trocados entre eles. Um diálogo silencioso que falava sobre culpa e arrependimento. Finalmente, Luísa continuou. Você precisa entender que a verdade pode curar, mas também pode doer de uma forma que você não espera. Sua voz ficou rouca, uma vulnerabilidade rarefeita à sua frente. Alberto sentiu sua garganta apertar, as emoções subindo como uma torrente, pronto para explodir. Mas e se essa verdade for insuportável? E se me afastar das pessoas que amo? A pergunta soou intensa e desesperada. A resposta de Luísa foi direta. É um risco que precisamos correr. O que mais podemos fazer, além de enfrentar? A vida nos desafia a sermos corajosos, Alberto. Ele engoliu em seco, as lágrimas brotando nos olhos. Era a primeira vez em anos que ele se via diante da possibilidade de libertação e também da dor inevitável que isso poderia trazer. Ele percebeu que, de alguma forma, a vida começava ali, naquele instante, sob o olhar de Luísa. Estou pronto para ouvir, ele disse em um sussurro com mais força do que imaginava. Num golpe quase teatral, Luísa se inclinou para a frente e seus olhos brilharam mais enquanto ela dizia: Então vamos falar sobre aquela noite e o que realmente aconteceu.
As palavras pairaram no ar entre eles, como um fio prestes a se romper, e Alberto sabia que o que viria a seguir poderia mudar tudo. O que ele não sabia era que a verdade que Luísa estava prestes a revelar mudaria suas vidas para sempre. Ele mal conseguia conter a ansiedade, como se soubesse que o momento crucial estava prestes a desembaraçar. Mas estaria ele preparado para o que viria a seguir? O olhar de Luísa penetrava em Alberto como uma lâmina afiada, e ele podia sentir a tensão em cada respiração. O mundo ao seu redor desaparecera, e agora só existia aquela mesa pequena, o aroma do café e a urgência nas palavras que estavam prestes a ser ditas. Sua mente correu para tudo o que aconteceu naquela noite fatídica, buscando respostas, buscando alívio. Eu não sei por onde começar, Luísa falou, suas mãos agitadas entrelaçando-se. Talvez pelo pior, ou talvez pelo início. Eu só sei que precisa ser verdadeiro, tudo. Você só vai entender se eu te contar. Alberto assentiu, a batida de seu coração ecoando em seus ouvidos. Eu estou aqui. Pode falar. A voz dele saía quase como um sussurro, mas carregava um peso, como uma âncora. Ela respirou fundo, mantendo os olhos fixos nos dele. Naquela noite, eu estava na festa. Lembro do calor, das risadas. E Então eu te deixei um instante. Quando voltei, tudo tinha mudado. Você havia se distanciado e poucas horas depois, havia gritos, correria. O que todos pensavam que tinha acontecido, Alberto, não foi como contaram. O estômago de Alberto revirou com a revelação. Mas o que você está dizendo? O que realmente aconteceu? A expectativa formava um nó, e suas mãos se apertaram na mesa. Luísa olhou para baixo, o peso das lembranças pesando sobre ela. Eu vi coisas que não consegui processar. Eu vi você e outra pessoa. Saia do fundo da festa. Havia raiva. E então, tudo aconteceu tão rápido. Não dá para refazer a história. Mas tudo o que escutamos nunca foi verdade. Você não deveria ter levado a culpa. Você está falando de alguém mais? Alberto sentiu a mente bombear ideias e medos. As noites sem dormir, os olhares de reprovação, a dor que ele carregava como um fardo. Se não fui eu, então quem foi? Luísa hesitou, e aquele momento de silêncio valeu mais que 1000 palavras. Era o pai da Amanda. As palavras cortaram o ar, e os olhos de Alberto se arregalaram. Ele estava... Ela parou, como se revivesse aquele instante. Ele estava lá, e eu vi o conflito. Ele estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. O desespero tomou conta de Alberto. Ele estava se esforçando para entender, mas sua mente se misturava entre o horror do que Luísa relatará e as ramificações de tal verdade. Luísa, isso significa que tudo o que pensei, tudo o que carreguei por todos esses anos. Sim, tudo pode ser diferente, mas você precisa se permitir. É uma verdade que vai doer. Mas se você não enfrentar, nunca será livre. E mais importante, você não será capaz de se perdoar. A intensidade da conversa o enredou em emoções. As lembranças de dor e solidão estavam todas ali, mas agora parecia que também havia uma saída. E como eu faço isso? Como posso enfrentar uma verdade tão pesada? Ele perguntou, a voz embargada. Com coragem, Luísa respondeu, a firmeza em seu olhar passando algum tipo de confiança. Você encontrará a força que nunca soube que tinha. Não será simples, e alguns talvez nunca entendam, mas devemos falar sobre isso. A qualquer custo, a mesa antes pequena agora parecia abarrotada de conteúdo vital, cada palavra rompendo as barreiras de anos. Alberto sentia o peso do que estava por vir ao mesmo tempo que um sopro de liberdade começava a encher seu peito. Você está pronta para me ajudar a enfrentar isso? Ele perguntou, a vulnerabilidade exalando de seu ser. Estarei ao seu lado, Alberto. Juntos podemos enfrentar. Enquanto a névoa da cafeteira se misturava ao ar, um sopro de esperança iluminou o ambiente. Porém, ainda havia o delicado equilíbrio entre coragem e medo. O que ele não sabia era que a próxima conversa, uma que envolveria os fantasmas do passado, também traria revelações que os uniriam, mas que também testariam a resistência de tudo o que acreditavam. A certeza de que o caminho exigiria sacrifícios começava a se desenhar, e ele não podia deixar de pensar. Vale mesmo a pena enfrentar o que vem a seguir? Os olhos de Alberto estavam fixos em Luísa, uma tempestade de emoções em seu peito.
Era como se um véu tivesse sido retirado, revelando um mundo novo, mas ao mesmo tempo tão assustador. A sala, antes aconchegante, ganhava tons de cinza quando ele pensava nas implicações do que Luísa acabara de dizer. E agora, o que fazemos com essa verdade? Ele perguntou, a voz tremendo de expectativa e medo. Luísa inclinou-se para a frente, como se quisesse dividir aquele peso com ele. Precisamos falar com Amanda. Precisamos esclarecer tudo. Ela também merece saber a verdade. Não podemos deixar a história se repetir. O que aconteceu na festa teve consequências para todos nós. Alberto balançou a cabeça, o coração acelerando. Amanda, mas e se ela não acreditar em nós? E se pensarem que estamos tentando justificar algo que não temos como mudar? Não podemos controlar a reação dela, mas podemos ser honestos. A verdade sempre vai doer, mas a mentira fere ainda mais. Eu quero que você se recupere, Alberto. Isso começa com a verdade. O olhar determinado de Luísa inspirou um pouco de coragem em Alberto, mas mesmo assim, ele ainda sentia como se estivesse em uma corda bamba, pendurado entre o passado e a possibilidade de um futuro diferente. Certo, ele disse, respirando fundo. Vamos encontrá-la. O caminho até a casa de Amanda pareceu uma eternidade, cada semáforo vermelho batendo como um lembrete dos obstáculos que ainda estavam por vir. Com cada passo, Alberto sentia seu estômago revirar, um misto de ansiedade e antecipação. Ele se lembrou da última vez que esteve na casa dela, como suas interações eram recheadas de insegurança. Agora, ele estava prestes a embarcar em uma viagem onde os sentimentos pesados recomeçariam a ser discutidos. Quando chegaram, Luísa olhou para ele e segurou sua mão, uma conexão silenciosa que valia mais que 1000 palavras. Lembre-se, eu estou aqui. Vamos juntos, ok? Ele assentiu, embora o medo de perder tudo novamente o consumisse. Mas a necessidade de enfrentar o que estava ali, em suspenso, era maior que seu medo. Ele tocou a campainha e o ecoado som reverberou em sua mente como um chamado do passado. Amanda abriu a porta, seus olhos brilhando de surpresa ao vê-los juntos. — O que vocês estão fazendo aqui? Alberto sentiu um nó na garganta, mas com a firmeza da mão de Luísa na sua, ele encontrou sua voz. — Amanda, precisamos conversar. É sobre aquela noite. E sobre você. A expressão dela mudou. Um misto de curiosidade e desconfiança a invadiu. Sobre o quê? Eu não entendo. Eu sei que a verdade vai doer, mas precisa ser dita. Luísa interviu, olhando diretamente nos olhos de Amanda. Há muito tempo, tudo o que pensamos saber sobre o que aconteceu não era verdade. E eu acho que você precisa ouvir. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, como se o tempo tivesse parado. Alberto sentia o coração disparar. A tensão era palpável, e ele sabia que nada seria como antes. Ao mesmo tempo, uma faísca de esperança nasceu dentro dele. Esta era a chance de romper os elos da culpa e da dor que os mantinham presos. Amanda estava em choque, suas emoções se desenrolando em um labirinto confuso. — O que vocês... Você precisa ouvir de nós, Amanda. É sobre seu pai. Antes que pudesse completar a frase, uma batida forte na porta interrompeu tudo. Alguém tinha chegado, e a atmosfera de tensão se intensificou. Alberto olhou rapidamente para Luísa, seu coração batendo ainda mais rápido. O que mais poderia acontecer? O peso da verdade ainda podia se tornar mais pesado. E assim, o capítulo da verdade estava prestes a abrir. Mas agora, Vitória não era o único fator a ser enfrentado. A porta se abria lentamente, trazendo à tona mais segredos enterrados. O que Alberto não sabia era que essa visita mudaria tudo, mais uma vez. Ali, diante da entrada, estava alguém que ele jamais esperava ver. Alberto sentiu a respiração falhar quando reconheceu a silhueta à porta. Era Fernando, o pai de Amanda, a figura que havia se tornado um espectro de dor e arrependimento em sua vida. O homem, uma vez cheio de autoridade e respeito, agora parecia desgastado, com o peso do mundo visivelmente em seus ombros. Fernando, Alberto murmurou, o nome saindo como um eco sombrio. As lembranças daquela noite assombrosa vieram à tona, gritos, ultrapassagens e uma tragédia que mudara para sempre o curso de suas vidas. Amanda piscou, como se ainda tentasse decifrar o que estava acontecendo. — Pai, o que você está fazendo aqui? A incerteza pairava no ar, densa, quase palpável. Luísa, entrelaçando a mão de Alberto, tomou a frente.
Nós precisamos falar, Fernando. É sobre a noite. A tensão na sala cresceu como um pavio aceso. Fernando olhou para Luísa e depois para Alberto, os olhos mais frios do que nunca. O que tem a ver com a noite? Ele estava claramente defensivo, como se guardasse cercas contra o que sabia que era doloroso. Alberto, embora repleto de medo, não podia recuar. Acreditamos que há um novo lado a ser explorado. Não podemos continuar vivendo com as consequências do que aconteceu sem entendê-las. Fernando, com a expressão endurecida, deu um passo à frente. Você não tem o direito de falar sobre isso. Você deixou minha família em pedaços. O tom dele era carregado de raiva e desespero. Eu sei disso, e é por isso que estou aqui, para confrontar o que sou e o que aconteceu. Alberto respondeu, a voz subindo um pouco. Precisamos parar a dor que todos estamos sentindo, e isso começa aqui, agora. A sala se encheu de tensão, os olhares indecisos de Amanda e Luísa flutuando entre os dois homens. Fernando respirou fundo, como se estivesse prestes a explodir. O que você gostaria que eu fizesse, Alberto? Devia ter sido eu, sabem? Você pensa que é fácil para mim? As palavras saíram pelas frestas de uma dor há muito sufocada. Alberto fechou os olhos e fez uma pausa para se recompor. Eu quero que você saiba que eu não era simplesmente aquilo que você pensou que eu era. A culpa que carreguei não é apenas minha. Eu estava em um caminho cego, tomado por escolhas erradas. Mas isso começou naquele dia, quando perdi o controle da situação. A atmosfera estava carregada, cada um retendo as emoções. Fernando parecia repensar seus argumentos, as defesas precárias começando a desmoronar. Então, você realmente quer falar sobre a verdade? Levar isso aos confins do inferno? Ele olhou para as mulheres e seu tom se adocicou levemente. A verdade não me libertou da dor que vi sua vida causar na minha família. E se fôssemos mais fortes do que a dor? Se encontrássemos a solução ao invés de continuar com mágoa? Alberto disparou, sua voz agora um pouco mais firme. A sala contida emaranhava um silêncio agonizante, e Amanda, instigada pela conversa, se adiantou. Sobre o que você está falando? O que realmente aconteceu com meu pai? Neste instante, Luísa foi direta. Amanda, que tal começarmos de novo? O que você pensa sobre a história que lhe foi contada? O que você sente em relação ao que realmente aconteceu? Amanda olhou para a mãe, depois para Alberto e Fernand, e a princípio não sabia como responder. Uma tempestade de emoções a dominava, confusão, raiva, tristeza. Eu nunca soube, apenas a dor, o luto. Eu não posso acreditar que tem mais do que isso, ela disse, a voz embargada. Há mais, e pode ser a chave para sua paz e a nossa, Luísa disse delicadamente. Ela olhou para Fernando, que continuava em conflito. Mas todas as partes da verdade precisam sair. A sua verdade e a nossa verdade. Fernando hesitou, a máscara de desdém começando a derreter. Estou cansado de lutar, moças. Eu só quero entender o que aconteceu. A vulnerabilidade em sua voz era evidente. Alberto respirou fundo. Então vamos fazer isso juntos. As cicatrizes precisam ser expostas para que possam ser curadas. As palavras penduraram-se no ar, e Fernando olhou para sua filha, que ainda parecia perdida. Com um gesto hesitante, ele segurou a mão dela. Amanda, eu só quero que você saiba que, apesar de tudo, eu te amo. Isso nunca vai mudar. Finalmente, uma conexão se formou. Alberto, Luísa e Amanda estavam determinados a enfrentar seus fantasmas. À medida que o diálogo continuou, cada um começava a perceber que a dor também poderia ser um caminho para a cura, não apenas um costurador de feridas. A sala estava se tornando um espaço de cura. E por um breve instante, os corações de todos se uniram em um desejo de verdade e entendimento. A montanha-russa emocional que avassalava cada um deles finalmente começava a encontrar um rumo. Os fantasmas da noite fatídica poderiam ser revelados, e enquanto isso acontecia, a dor acumulada se tornava um eco distante em um novo começo que todos estavam prestes a abraçar. O que ainda os aguardava era incerto, mas havia um brilho de esperança. Assim, na pequena sala que uma vez representou o abismo, agora existia a possibilidade de se reconectar, amar e finalmente perdoar. E com isso, na floresta de corações e memórias, Alberto percebeu que a luz da verdade casava harmoniosamente com a possibilidade de um futuro livre de sombras, onde as montanhas não seriam mais barreiras, mas sim o ápice dos sonhos.
Cada passo dado agora era um passo em direção à reinvenção, à cura e ao amor que todos tanto ansiavam. E você, querido leitor, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar esse conteúdo que toca nossos corações. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você sentiu. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio.